graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs espalhados aí neste mundão de nosso Deus. Cumprimento em especial os membros da comunidade na qual eu sou pastor, a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, no bairro Quintino Cunha, no Conjunto Cidade Oeste. Eu quero convidá-lo e convidá-la a, nesta manhã, nós refletirmos um breve momento na palavra do nosso Deus. Leamos juntos o texto da palavra de Deus no livro do Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, no capítulo 8, do versos 1 ao verso 5. E diz assim a Escritura Sagrada: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, o teu coração, que como o homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Eu convido você a fazermos uma breve oração. Amantíssimo Deus, que nos amou, que nos redimiu em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvamos o teu santo nome nesta manhã, na beleza da tua santidade. E te agradecemos pelas dádivas e benesses com as quais o Senhor tem nos tratado, nos acolhido. Ao mesmo tempo que pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, que habita em nós, graciosamente vive em nós, ilumine o nosso entendimento e cative a nossa mente e o nosso coração à reflexão da tua santa palavra. Por que nós sofremos? Em dias conturbados e críticos, como estes em que nós estamos inseridos, mais uma vez essa pergunta, ela soa, ela brada, ela grita altissonantemente em nossos corações. Essa pergunta que não permeia apenas a nossa geração, outras gerações de crentes piedosos e fiéis a Cristo Jesus também já o fizeram. Por que nós sofremos? Bem, é importante, amados irmãos, queridas irmãs, que nós compreendamos
que Deus nunca nos prometeu nos eximir do sofrimento. Nenhum de nós, por sermos salvos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos imunes ao sofrimento. Ser cristão não significa necessariamente estar envolto em uma bolha de proteção, onde somos livrados de todas as intempéries em que o mundo está à mercê. Nós vivemos numa realidade, numa existência sôfrega, desde os dias de Adão e a queda no Éden, que a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Não devemos nos surpreender, nem tampouco estranhar o sofrimento. O sofrimento é uma realidade na experiência humana, e o sofrimento não faz distinção étnica, cultural, geográfica. O sofrimento sobrepuja todas as barreiras, todas as fronteiras, bate à nossa porta, assola a nossa existência, confunde e muitas das vezes nutre dúvidas e incertezas em nossos corações. Talvez é mais coerente nós mudarmos esta pergunta. A pergunta correta não seria por que nós sofremos. A pergunta correta seria o que devemos aprender com o sofrimento. Como disse há pouco, Deus não nos imunizou ao sofrimento. Pelo contrário, nós estamos inseridos nele. O próprio Senhor Jesus experimentou o sofrimento, e um sofrimento incomparável, para nos redimir, para nos conceder vida eterna. E Ele nos convida, na medida em que Ele se identificou conosco na encarnação, que nós nos identifiquemos com Ele de tal modo que experimentemos a sua semelhança também no sofrimento. No entanto, conquanto o sofrimento de Jesus tenha sido substitutivo, vicário, para nos conceder a vida eterna, o sofrimento para o qual nós somos vocacionados, chamados a nos identificarmos com Cristo, é o sofrimento do testemunho, da pregação mais eloquente que cada um de nós poderíamos pregar. De sofrermos por amor a Cristo, e sofrermos por causa do Evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 5, na altura do versículo 12, ensina-nos que nós não devemos estranhar, pelo contrário, nós devemos nos alegrar e exultarmos, porque assim sofreram os profetas antes de nós, homens que entregaram a sua vida e que viveram para Cristo, que viveram para Deus, com tamanha intensidade, que o sofrimento deles até hoje, fala, testemunha altissonantemente da graça de Deus e do amor de Deus. É importante também que nós entendamos que
o sofrimento não implica necessariamente em ira da parte de Deus para com o homem. O sofrimento também pode ser uma expressão da graça de Deus, para que nós compreendamos que, quer seja em momentos de bonança, quer seja em momentos de adversidade, acrisolados pelas circunstâncias, a graça de Deus pode se manifestar nas mais acrisolantes intempéries da vida. O importante é que entendamos que agora, em Cristo Jesus, tudo que vivemos, tudo que experimentamos, tudo que falamos, deve estar direcionado para a glória e o louvor do nosso Deus. Não é isso que o apóstolo São Paulo escreve a nós na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31. Ele diz, ou ele escreve: portanto, agora, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, esse momento de quarentena, de isolamento, de sofrimento, no qual todos nós estamos inseridos, nós devemos, sem titubear, buscarmos diligentemente expressar, refletir, reverberar para o mundo, para a sociedade em que nós estamos inseridos, que a glória, o louvor, a majestade, o domínio, a soberania pertencem unicamente a Deus. Ele é Senhor, e Ele permanece Senhor nas mais acrisolantes adversidades. Ele é Senhor no vale, Ele é Senhor na montanha, Ele é Senhor no deserto. Não há nada, absolutamente nada, que esteja à parte do seu domínio, inclusive o sofrimento. E que Deus usa o sofrimento para nos instruir, nos aprimorar, nos aperfeiçoar, até que atinjamos a estatura da varonilidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem sombra de dúvidas, nós devemos encarar o sofrimento não como uma praga ou como uma maldição. Afinal de contas, eu e você, que fomos tomados pelo amor de Deus, sequestrados graciosamente pelo poder do Evangelho para a sua maravilhosa luz, não cremos mais em coincidências, nem tampouco em maldições, porque em Cristo Jesus toda maldição ela foi removida, e agora nós estamos imergidos na graça de Deus. Nós estamos mergulhados no amor de Cristo e somos dele para a glória e o louvor dele, para que, quer no sofrimento, quer na bonança, quer na tempestade, quer na tranquilidade, façamos tudo para a glória de Deus. O texto que nós lemos, o autor sagrado
inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos ensina algumas razões pelas quais Deus permite que soframos, que atravessemos o deserto, a crisolante das adversidades, e que o vivamos, e que o experimentemos. Esse texto relata-nos a ocasião em que os filhos de Israel já peregrinavam pelo deserto rumo à terra prometida. Deus os havia libertado com um braço forte, uma mão poderosa, pela instrumentalidade de seu servo, o profeta Moisés. Após 400 anos de sofrimento, de escravidão, sob o jugo e o domínio de Faraó, Deus os houvera libertado. A sua mão poderosa foi manifesta. Os seus juízos foram derramados sobre o Egito. E o seu povo, os seus escolhidos, aqueles que ele amou, ele os protegeu como uma galinha assombreia os seus pintinhos debaixo das suas asas. E os guiou pelo deserto para finalmente gozarem e desfrutarem das benesses da terra prometida. Mas até a chegada à terra prometida, eles tiveram que, dia após dia, experimentar as intempéries de um deserto árido, de clima seco e de circunstâncias austeras. Mas Deus os guiou graciosamente, provendo sobre eles. O anjo do Senhor os guiou, não os deixou em nenhum momento. Assim como Deus não nos abandona, é a promessa do Senhor Jesus não nos livrar do sofrimento, mas estar conosco no sofrimento. Antes de Cristo ascender aos céus, onde está sentado o seu trono de glória à destra do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ele disse aos seus discípulos no Evangelho que São Mateus escreveu, no capítulo 28, na altura do verso 20: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está comigo, Deus está com você. E mesmo que as circunstâncias sejam críticas, e mesmo que tudo pareça mergulhado em um caos, Ele não perdeu o controle. Ele continua soberano, Ele continua grandioso, Ele continua poderoso, Ele continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Não há nada que escape ao seu agir. Tudo está em suas mãos e Ele opera e age como Ele quer, com propósitos que muitas das vezes nós não compreendemos, que nós não discernimos, que nós não conseguimos explicar, mas que certamente, pela fé, nós podemos crer, como diz São Paulo, em Romanos 8, e o verso 28, se eu não me engano: todas as coisas, juntamente,
contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas famílias nós temos visto hoje que já passam dificuldades, e que essas dificuldades têm se intensificado, em que cidadãos e cidadãs têm sido proibidos de trabalhar. Medidas desconfortáveis, incômodas, que o governo tem tomado para evitar o alastro desta pandemia. Mas eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, Deus é contigo. Como disse o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 43, e o verso 13: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Sou eu quem te esforço, sou eu quem te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas. Não temas. O texto que acabei de citar, na verdade, é Isaías 41, verso 10. Não temas, o Senhor é contigo, o Senhor é o teu Deus. O Senhor é o teu baluarte, o Senhor é o teu escudo e a tua fortaleza. Firma os teus passos em Jesus. E não peça para que Ele te tire desse deserto, mas para que Ele te guie neste deserto, porque certamente vamos atravessá-lo, assistidos pela mão poderosa e graciosa do Senhor. E quando nós atravessarmos, cantaremos o hino da vitória, porque Ele, Jesus, é a nossa vitória. Eu dizia que esse texto que nós lemos de Deuteronômio capítulo 8 nos ensina algumas razões pelas quais nós, ou para as quais nós sofremos. É óbvio que esse texto, o que nós citarmos aqui, não esgota esta indagação, mas nos conforta de sabermos que Deus está agindo e Ele age para o nosso bem, mesmo em situações como estas em que nós estamos inseridos. O povo de Israel estava atravessando o deserto. Deus era com eles. E nesse texto, por meio do profeta Moisés, Deus fala com o povo. Deus fala aos israelitas, Deus fala aos hebreus, em meio ao deserto. Sem sombra de dúvidas, como analogia, ou como um paralelo, nós também estamos atravessando o deserto. E Deus continua falando conosco. E a sua voz, doce, suave e poderosa, nos conforta de sabermos que Ele continua conosco. Ele está guiando-nos, fortalecendo-nos, para que vençamos esta adversidade. Bem, o texto nos revela, no verso 2, a primeira razão para a qual nós, que fomos comprados pelo sangue de Cristo, sofremos. No verso 2, a palavra de Deus assim nos diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar. Sabe, meus queridos, queridas irmãs, muitas das vezes nós precisamos ser humilhados pelo Senhor.
naturalmente o nosso coração é inclinado à soberba, à autossuficiência, à independência. E vez ou outra Deus tem que lembrar aos nossos corações que nós somos pó e cinza, que nós não somos nada sem Ele, que a nossa vida é frágil, que a nossa natureza é frágil, que nós somos como a poeira que o vento espalha, que nós somos como a folha que cai de uma árvore e que é levada coercitivamente pela força do vento. Precisamos nos lembrar que nós dependemos de Deus, que nós não somos o centro do universo, que os nossos interesses e que os nossos desejos, muitas das vezes e na maioria das vezes egoístas, centrados em nós mesmos, devem ser sacrificados para que nós nos lembremos o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós dependemos de Deus. Eu me dirijo a você agora, que talvez já esteja preocupado pensando o que vai comer amanhã. Talvez preocupado que a feira vai acabar na semana que vem. E ainda você não vê no horizonte uma solução para este drama que você já está antecipando. Eu quero te dizer para você, lembre-se que o teu Deus é o Deus da providência. Ele sustentou cerca de 2 milhões de pessoas no deserto. Eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E 600 mil homens de guerra, aptos à peleja. E que Deus o sustentou em uma terra árida, inóspita, graciosamente provendo sobre eles, sobre o arraial dos hebreus, dia após dia, o maná que caía do céu. Como Deus os cercou graciosamente, provendo nuvem que trazia o refrigério em um sol causticante no deserto. Uma coluna de fogo que guiava Israel nas trevas da noite, de um deserto que à noite caía a temperatura drasticamente. Deus é provedor, meu irmão, minha irmã. Ele controla as nações e os reis da terra. Os príncipes são como areias, como areia em suas mãos. Os oceanos, como uma gota d'água em suas mãos. Ele é o Senhor. E Ele vive sempre eternamente. Ele é o Senhor das eras, do tempo, da história. Deus vai prover na minha e na sua vida. Não vacile, não duvide.
não titubeie, não se turbe. Deus é provedor. Outra razão que nós entendemos nesse texto, para a qual nós sofremos, Deus permite que atravessemos desertos, é para nos provar. Observe que o autor sagrado, cheio do Espírito Santo, ele diz no texto: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ora, talvez você esteja se perguntando, Deus precisava provar aquele povo no deserto para saber o que estava em seu coração? Certamente que não, amados. A provação e o deserto foram instrumentos de Deus para que o próprio povo percebesse o que estava oculto em seus próprios corações. Deus lhes revelara a sua vontade, a sua lei, a sua palavra, os seus mandamentos. Mandamentos estes que eram mandamentos de vida, que eles deveriam obedecê-los, para que vivessem, para que tivessem vida e vida em abundância. Mas estes, no deserto, a despeito da providência de Deus, que clara e cotidianamente se revelava para estes, eles murmuraram, eles pecaram, erigiram um bezerro de ouro, se prostraram diante dele e em seus corações voltaram para o Egito. Muitas das vezes Deus permite que passemos provações e que atravessemos o acrisolante deserto da experiência humana debaixo do sol, para revelar a nós mesmos o que está oculto em nossos corações. Veja que o autor sagrado diz, na parte B do versículo 2, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos. Como é que tem sido a sua experiência e a sua comunhão com Deus nestes dias críticos? Como você tem percebido e nutrido expectativas sobre o presente e o amanhã em sua vida? Você continua firme? Você continua confiante? Você continua fiel? Você continua obediente? Você continua ousado e buscando a presença de Deus? Ou você é daqueles crentes que, na mínima adversidade, ao invés de louvar a Deus, murmura? Ao invés de se alegrar na salvação do Senhor, você desvanece, você vacila. Deus te prova, Deus nos prova, para revelar a nós mesmos o que está em nosso coração.
O profeta Jeremias fala-nos muito bem acerca disso no capítulo 17, da sua profecia, da sua mensagem. Quando ele diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Quem o discernirá? Quem o entenderá? Eu, Senhor, eu esquadrinho os corações, eu provo os rins. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, falando-nos de Jesus, porque esse texto que citarei agora não é uma referência à Bíblia, mas é uma referência ao Verbo, à palavra encarnada de Deus, que é Jesus Cristo. E o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e o coração do homem. Somente Cristo pode fazê-lo. Penetrar o cômodo mais íntimo do meu ser e discerni-lo e compreendê-lo e perscrutá-lo. Nós mesmos não conhecemos. Há cômodos escuros no nosso coração que nós não discernimos. E estes momentos, e o deserto, e o sofrimento, são instrumentos de Deus para revelar nós mesmos, para trazer à luz aquilo que está em trevas no nosso coração. Para que nós discernamos a nossa própria natureza e entendamos que somos pó e cinza, somos fracos, somos pecadores e somos totalmente dependentes da graça de Deus. Somos totalmente dependentes do amor de Deus. Somos ávidos pela graça de Deus. São dias estes como os nossos em que estamos inseridos, irmãos, que nós devemos levantar as nossas mãos aos céus, como um pedinte, como um miserável, estendendo as mãos ao nosso Deus, que é rico em misericórdia, que certamente nos abençoará com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, que nos fará compreender, discernir que Ele não nos abandonou neste deserto, que Ele está conosco, que a sua mão poderosa nos guia, nos sustenta, nos ensina, que o seu abraço gracioso nos acolhe. E assim, mesmo no deserto, a glória dele possa ser refletida em nossa vida. Mas veja bem, no versículo 3, o autor sagrado, ele diz: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias. Só observa, amados, como o texto, em certo momento, é intrigante. Deus havia humilhado aquele povo na trajetória no deserto e permitiu até que o povo tivesse fome por um certo momento, em uma determinada ocasião, para depois revelar-lhes e conceder-lhes
graciosamente o sustento que caía do céu com o maná. Amados irmãos, esse é o momento de nós mergulharmos no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde virá o meu socorro, o teu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que separou a porção seca da porção molhada da terra. O Senhor que conhece todas as estrelas e as chama pelo nome. O Senhor que controla o vento e o mar, pois eles lhe obedecem a sua doce voz, a sua poderosa voz. É este que haverá e tem nos sustentado e haverá de prover sobre as nossas vidas. Ele te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Por quê? Ou para que Deus permite o sofrimento? Para que nós entendamos, amados, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Entendemos que nós devemos sim desacelerar em um contexto onde muitas das vezes nós mergulhamos tanto no trabalho, no corre-corre do dia a dia, que esquecemos de ter tempo para Deus e tempo para a família. É nesse momento, irmãos, que nós olhamos para nós mesmos, à luz do Evangelho, e nos perguntamos: quais são as prioridades em nossas vidas? O que realmente importa? O que realmente tem significado? O que realmente é importante, é essencial? Nós vivemos em um cenário capitalista, onde a busca pelo ter tem sobrepujado o significado de ser. E as pessoas vivem para ganhar, para ganhar, para ganhar, para ter, ter e ter. E este momento, Deus nos leva a uma reflexão. Deus nos leva a uma percepção do valor e de valores humanos que estavam sendo, amados irmãos, sepultados ou adormecidos em um mundo em que nós vivíamos como máquinas, como instrumentos, como uma mecânica para sustentar um sistema capitalista onde as coisas materiais têm virtude, onde o valor e o significado último parece estar nas coisas. Ah, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, dos lábios do Senhor, porque da boca dele procede vida, da boca dele procede o refrigério,
o hálito de graça, o hálito amoroso, vivificador, poderoso do Senhor em nossa vida, para que nós entendamos neste momento, irmãos, que nós precisamos de Deus. O que você tem feito nessa quarentena? Além de assistir TV, além de assistir o Netflix, além de estar nas redes sociais, muitas das vezes entretido com vídeos, com fake news, com elementos que não edificam. Muitas das vezes, amados irmãos, nós usurpamos tempo precioso que pertence ao Senhor. E preferimos coisas frívolas, superficiais, muitas vezes inúteis, que não acrescentam significado, valor algum à nossa alma. Aproveite esse momento de isolamento, em que você sai pouco, ou sai quase não sai de casa. Você que talvez, mesmo trabalhando, mas está com mais tempo em casa, ou você que foi impedido de trabalhar, aproveite esse tempo para buscar ao Senhor, para edificar a sua alma, para aprender do Senhor, para reunir a família e louvar a Deus, para ler mais a palavra do Senhor, para ler mais as Escrituras Sagradas, para não tê-la apenas como um objeto de decoração na sua estante, ou para tê-la como um acessório debaixo das suas axilas. Ela é a palavra de Deus. Leia, medite, reflita. Aproveite e assista bons sermões. Pessoas que levam até você por meio dessa tecnologia que hoje está à nossa disposição. Homens que preguem genuinamente a palavra de Deus. Homens que exponham as Escrituras, que revelem o Evangelho através dessas sagradas letras. Sagradas letras estas que nos confrontam, que nos ensinam, que nos fortalecem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Busque a edificação do Senhor. Busque se aproximar mais de Deus. Ele não se afasta de nós, Ele não se alonga de nós. Muitas das vezes somos eu e você que nos alongamos dele. Alegre-se no Senhor. Diz o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Filipenses, quando estava preso em Roma, no capítulo 4, verso 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Amados, não importa que seja o deserto, não importa que sejam circunstâncias adversas, não estranhemos as tribulações, o sofrimento. Saibamos que Deus está conosco e que Ele é o nosso refúgio. Portanto, por que sofremos? Ou para que sofremos? O que devemos aprender em meio ao sofrimento? Deus usa
como instrumento para nos humilhar, para revelar o que está oculto em nossos corações e para que nós entendamos o que é essencial em nossa vida. Pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Amantíssimo Deus, eu oro nesse instante, que Tu, por meio do Teu Santo Espírito, possa alcançar o nosso coração e possa fazer-nos entender e discernir a graça revelada em Tua palavra e a instrução do Evangelho para a nossa alma, a fim de que nós, Senhor, mergulhados em Ti, à medida em que o Teu Espírito está mergulhado em nós, possamos viver para o louvor da Tua glória, quer seja no deserto, quer seja na montanha, quer seja no vale, quer seja nas tribulações, no sofrimento, na angústia, ou quer seja em momentos de mudança. Deus é o nosso maior prazer. Deus nos abençoe.